Olá pessoal, meu nome é Daniela, eu sou médica geriatra e nesse vídeo nós vamos falar de alguns mitos sobre a memória durante o processo de envelhecimento. Então, se você tem mais de 50 anos e tem preocupações com a sua memória, fica aqui nesse vídeo. Gente, nós sabemos que existem muitos estigmas, muitos mitos mesmo relacionados à memória, relacionados ao que acontece quando a gente vai ficando mais velho. As mudanças no cérebro, as mudanças no comportamento. E muitas pessoas consideram que mudanças grandes, mudanças abruptas, podem ser normais só pela idade. Então o objetivo aqui é mostrar para vocês que tem muitas coisas que o senso comum considera normais e que não são, tá? Então fica aqui comigo que você hoje vai aprender e vai desvendar alguns mitos. Primeiro mito: ter esquecimentos após uma certa idade começa a ser normal. Vamos lá, gente. Pensa numa pessoa mais idosa, 80, 90 anos. Você considera normal quando ela fica esquecida? Depende. As memórias de longo prazo, as memórias cristalizadas, permanecem, não importa a idade. Então não importa se são 90, 95, 100 anos. Memórias relacionadas à própria biografia da pessoa, quando ela nasceu, onde ela nasceu, quem são os pais dela, os filhos, os lugares que ela viveu, os lugares que ela conhece, isso não é apagado. Então, se você conhece uma pessoa, mesmo longeva, e ela começou a ficar perdida em lugares conhecidos, a se esquecer do nome dos filhos, isso não é normal da idade, pode ter algo acontecendo aí. O que é normal da idade é talvez demorar um pouco mais para lembrar algumas informações e demorar um pouco mais para reter informações novas que lhe são ensinadas. Então, é comum a pessoa mais velha, às vezes, estar conversando sobre um assunto e ela quer lembrar o nome de alguém. De repente, fugiu o nome, considerando que não é uma pessoa tão próxima, às vezes um amigo que não vê há alguns anos. E aí ela fica ali tentando, até que em algum momento ela se lembra e retoma o assunto normalmente. Talvez uma pessoa mais jovem se lembrasse antes. A pessoa mais velha pode demorar um pouquinho mais. Além disso, os idosos, principalmente os mais longevos, eles vão ter um pouquinho de dificuldade de reter informações novas. Não quer dizer que eles não consigam fazer isso. Quer dizer que talvez eles precisam de repetir mais vezes, tentar decorar mais vezes, que eles precisem ter acesso a essa informação nova mais vezes ou por mais tempo antes de aprendê-la. Diferente de um adolescente que você mostra para ele uma vez, se ele estiver prestando atenção, ele vai reter na mesma hora. Segundo mito, esse, gente, é inacreditável. Não há nada que se possa fazer para melhorar a memória na velhice. Gente, isso é um absurdo. A maioria das coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa memória começam já na meia-idade. Então, já na idade adulta, tem muitas medidas preventivas que vão evitar que você tenha um problema de memória no futuro. Mas mesmo quem já está na terceira idade, tem muitas formas de melhorar a sua memória, incluindo controle de doenças crônicas, por exemplo, controlar bem o diabetes, controlar bem a pressão, controlar bem o colesterol, aumentar o nível de exercício, de atividade física. O exercício físico, gente, é uma pílula mágica, é um remédio perfeito e ele melhora também a memória. Além disso, existem várias formas de estímulo cognitivo. Corrigir déficits, por exemplo, a audição. Então, se a gente tem uma pessoa idosa que não está interagindo bem, que não está com a memória boa e ela não está ouvindo bem, pode ser porque ela não está ouvindo bem. Então, se a gente corrige um déficit auditivo, essa pessoa volta a interagir, volta a ficar mais atenta, mais participativa e a memória também pode ficar melhor. Déficits visuais também atrapalham a memória, assim como problemas psiquiátricos ou psicológicos, como a depressão. A depressão, ela é péssima para a memória, ela realmente detona a memória de pessoas jovens e mais ainda das mais velhas. Então, há muito o que se fazer para cuidar da memória ainda na terceira idade. Terceiro mito: a demência é uma consequência inevitável do envelhecimento. Gente, essa é polêmica. Até hoje, tem alguns profissionais de saúde, tem alguns médicos até, que falam sobre demência senil, que, enfim, dão esse diagnóstico de demência senil.
como se ser senil, ser idoso, fosse uma causa suficiente para ter uma demência. Isso não é verdade. A demência não é uma consequência natural do envelhecimento. É claro que quanto mais avançada a idade, maior a chance disso acontecer, pelo próprio envelhecimento cerebral, pela maior exposição a vários agentes, a vários mecanismos ao longo da vida que podem danificar o cérebro. Mas não é uma ciência exata. Envelheceu, teve demência. Tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, tá? Então, demência senil, esquece. Se você conhece alguém que recebeu esse diagnóstico, talvez seja a hora de rever esse diagnóstico. Talvez seja outra coisa que esteja acontecendo e algum profissional erroneamente atribuiu simplesmente à idade. E não é assim que funciona. Quarto mito: jogar palavras cruzadas e sudoku previne a demência, previne o Alzheimer. Gente, vamos lá. Claro que fazer um jogo, um exercício com palavras ou com números é um estímulo para o cérebro, né? E de alguma forma você está treinando, você está se estimulando aí. Mas até que ponto isso é um estímulo que te desafia o suficiente? Para a gente considerar que o cérebro está sendo treinado, que ele está sendo fortalecido, o jogo, a brincadeira, a leitura, a atividade que você escolher, ela precisa ser desafiadora. Ela precisa te forçar, te instigar, fazer com que você de fato faça um esforço durante aquele processo. Então, se você está muito acostumado a fazer palavras cruzadas, ou se você faz sudoku desde os 10 anos de idade, talvez isso para você seja um passatempo no sentido de simplesmente passar tempo mesmo. Talvez não seja a melhor forma de estimular seu cérebro. Então, não é porque você fez palavras cruzadas a vida toda que você está livre, que você está completamente com a melhor prevenção contra o Alzheimer. Vamos tentar variar o estímulo, tá? A gente precisa de variação e precisa de desafio. Tem que ser um pouquinho difícil, tem que forçar um pouquinho para que seu cérebro se fortaleça. Quinto mito: a minha mãe teve Alzheimer, então eu também terei. Gente, esse medo, né, esse receio relacionado aos parentes, aos familiares que tiveram Alzheimer, é uma coisa que eu vejo muito no consultório, tá? Isso assombra, isso persegue muitas famílias, principalmente quando foi uma demência, às vezes, de difícil tratamento, com muitos sintomas, ou quando a família passou mesmo muito sufoco com a pessoa que adoeceu. E felizmente, esse componente genético não é tão presente assim, tá? Dessa forma hereditária. Então, realmente, não é porque sua mãe, seu pai tiveram Alzheimer ou alguma demência que você vai ter também. Existem sim algumas formas de demência, algumas formas de Alzheimer também, com um maior componente genético, com uma maior herança genética. Todas as outras formas de Alzheimer, elas têm um componente genético também, mas essa parte genética, ela é ativada pelo nosso estilo de vida, pela forma como você vive ao longo dos anos. Então, é muito mais comum que alguém tenha Alzheimer pela somatória da mistura dos genes que herdou dos pais e da forma como ela viveu, da vida que ela teve, das doenças que ela teve, dos traumas que ela passou. É isso que vai se transformar em Alzheimer em algum momento. E não simplesmente porque a sua mãe teve, te passou aquele gene e pronto, você está destinado a ter essa doença. Graças a Deus, não é assim. Então, pessoas que têm um histórico familiar precisam prestar atenção. Acho que vale o alerta, mas elas não estão sentenciadas, elas não estão fadadas a ter essa doença. Bem, eu espero que essas informações tenham te ajudado, tenham te tranquilizado também. A gente vai continuar falando aqui sobre mitos, sobre tudo o que você precisa saber sobre a sua memória no processo de envelhecimento. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mande para sua família, que eu espero que essa informação chegue em mais pessoas, que a gente possa falar mais sobre a saúde do cérebro em todas as fases da vida. Um grande abraço!